O CCBano é a Branca de Neve. Olha, irmãos, eu já vi eles comparando o CCBano com tudo quanto é personagem bíblico, né? Dizendo que o CCBano é Abrão, quando lê a Bíblia sobre Abrão. Aí tudo que aconteceu com Abrão, eles fazem uma analogia com o CCBano, assim como Davi, porque levantou um gigante na sua vida e Deus vai derrubar o gigante. Ou Esther, porque você é Esther, você entrou por essa casa hoje, né? E Deus vai conceder o desejo do seu coração, e diversas outras passagens que vocês já sabem, que é sempre o mesmo modus operandi nas pregações da CCB. Agora, fazer uma analogia com a Branca de Neve, essa foi a primeira vez. E você vai ouvir, vou colocar aqui para você ouvir. Essa é uma análise do culto do dia 18 de junho de 2025. A pedido dos irmãos, eu não pude fazer análise ali no momento, mas estamos aqui e vamos analisar, ok? E também, ele compara, né, que isso também é um costume na CCB. Eles comparam a palavra de Jesus, sabe aquela palavra que Jesus fala, né, que você está curado, com a palavra deles, que eles estão pregando. Eles criam um paralelo para querer dizer para as pessoas que a palavra que sai da boca deles tem o mesmo peso do que a palavra que está saindo da boca de Jesus. Isso é um verdadeiro absurdo. E por fim, como sempre, também, como é de costume na CCB, eles comparam a congregação cristã no Brasil com a arca da salvação. E diz que tem um grande vendaval passando na obra, que é a CCB. Né? E esse vendaval até o final do ano vai passar, porque Deus vai fazer parar esse vendaval, fazendo uma espécie de uma analogia com os críticos aqui. E nós vamos conferir se essa rogação de praga não é mais uma profetada. A gente vai conferir, vamos acompanhar até o final do ano, e aí sim, passando o final do ano, a gente pode dizer com todas as letras que esse ancião não passa de um enganador e falso profeta. Bem, dito isso, tá aqui o vídeo. Isso aqui é um trecho do culto do dia 18 de junho de 2025. E nós vamos analisar agora. É óbvio, o que você vai ver aqui sobre a Branca de Neve, ele não está fazendo exatamente uma comparação com a Branca de Neve, mas a analogia que ele cria, falsa e enganosa, diga-se de passagem, né, remete ao filme, né, da Branca de Neve. Eu quero que você ouça e aí a gente vai comentar. Vamos ouvir, presta atenção. Irmão, rapidamente, eu peço para você deixar ativado o sininho, porque tem muita gente sem o sininho ativado, por isso não estão recebendo notificações de novos vídeos. Confere aí se você está com o sininho ativado. Ele tem que estar ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Faça isso para que você não fique sem ver nenhum novo conteúdo que eu venha colocar aqui. Deus abençoe, segue o vídeo aí. Vamos ouvir, presta atenção. Não era seu amigo, pessoal, não era seu parente. Vocês percebem que tinha uma coisa nesse centurião muito magnífica, que era bom que tivesse em nós. A palavra de Deus fala que o homem bom, até dos animais eles cuidam. Até os animaizinhos gostam dele. O homem bom, até dos animais eles cuidam. Até aí tá tudo bem. E aí ele segue. Porque o homem bom, até os animaizinhos gostam dele. Então quando ele disse isso, me veio essa imagem na mente. Os animaizinhos ali apaixonados pela Branca de Neve. Os animaizinhos amam a Branca de Neve, porque a Branca de Neve era tão doce, tão pura. Porque essa é a ideia que se passa ali, né? Tão pura, tão amável, tão afável, que os bichos ficam em volta dela enquanto ela canta e tal, né? E aí ele fala que o homem bom, até os animaizinhos gostam dele. Isso aqui é para criar uma falsa sensação de uma pureza, que esse é um dos anciões que muito usa a linguagem da pureza, da santidade, criando essa falsa percepção. Porque o que ele diz aí não é verdade, isso só acontece no filme da Branca de Neve, ou de uma outra dessas, ou da Rapunzel, ou de qualquer outra dessas, quando estão cantando os bichinhos estão ali. Muito pelo contrário. Lembra daquela vovó, aquela senhora que é muito crente, temente a Deus, mora na roça, mas quando as galinhas vê ela, elas vazam fora, porque sabe que de vez em quando aquela vovó amorosa
ela passa lá, mete a mão numa galinha, degola e vai fazer aquela bela canja, né? Aquela canja caipira, né? Ou seja, os bichos, e isso é mera fantasia. Tem os bichos da casa, na nossa casa, que são domesticados e acabam pegando amor e carinho a nós, né? Mas, fora eles, o restante são sempre arisco e com o pé atrás. Então, essa ideia de que, meu Deus do céu, para que inventar isso, gente? Eu fico pensando, por que inventar essas coisas? Por que ficar fazendo essa firula toda, fazendo esse negócio bonito, né? Ou seja, tentando, né, transmitir uma coisa que não é real, que não é verdadeiro. Vamos ouvir novamente para você ter uma ideia. Eu juro que quando eu ouvi isso, me veio a Branca de Neve na mente, gente. Não teve como. Falei, tá parecendo a Branca de Neve? Valeu. Não era seu amigo, pessoal. Não era seu parente. Vocês percebem que tinha uma coisa nesse centurião muito magnífica? Ó, tinha uma coisa nesse centurião muito magnífica. Aí ele tem que criar essa fantasia para mostrar a fala que ele tá dando ali, que algo magnífico havia nesse centurião. Ele era um homem bondoso. Olha aí, fica vendo. Que era bom que tivesse em nós. A palavra de Deus fala que o homem bom, até dos animais eles cuidam. Olha aí. A palavra de Deus fala que o homem bom, até dos animais eles cuidam. Que isso tá nas escrituras de verdade. Essa parte tá ok. Agora essa outra aqui... Até os animaizinhos gostam dele. Até os animaizinhos gostam dele, né? Aí, aquela criatividade da nossa mente, na hora eu fiquei imaginando o CCBaninho tocando sua flauta no quintal da sua casa e os passarinhos voando em volta dele, o beija-flor, a pomba, a rolinha. Só não pode ter urubu, o corvo, porque CCBano não tem comunhão com esse tipo de bicho. Eu já vi CCBano falar em língua quando um beija-flor voou perto dele, né? Falando em língua e calamanaia por causa de um pombo que apareceu no para-brisa. Eu tô falando dos vídeos que tem aqui. Apareceu no para-brisa do carro e dava para perceber que o coitado tava doente, mas CCBano falou em língua. Agora, eu nunca vi um CCBano falar em língua quando se deparou com um sapo ou com uma rã. Rapaz, uns animais tão necessários para nós, tão bom, só é meio gelado e pegajoso, né? Eu nunca vi um morcego falando, oh, glória a Deus, Deus tá dando um sinal. Qual que é o sinal, Zé? Tem um morcego aqui na sala de casa. Eu nunca vi eles glorificar a Deus porque o pernilongo tava sugando o sangue dele na pele, né? Mas é só esse tipo de animais. Então ele entra nessa fantasia de querer dizer o CCBaninho é tão amoroso, tão bom, que até os bichos gostam dele. Agora vamos aqui para outra parte aqui, comparando a palavra que sai da boca dele com a palavra de Jesus Cristo, que é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Porque na cabeça do CCBano e dos anciões, a palavra que é pregada na tribuna, gente, não é qualquer coisa. Ela tem magia. Eles falam que a palavra que sai dali da tribuna não volta vazia. Ou seja, eles ficam fazendo analogia com a escritura sagrada. Por isso que o CCBano idolatra essa igreja. Porque eles acreditam que o homem, quando está na tribuna e no momento da pregação, ele está encarnado ali, Deus se encarnou nele e ele entrou em um transe. Então tudo que ele falar e disser será o próprio Deus que está falando. Fica ouvindo. Eu sei que o senhor quer saber uma coisa? Daí mesmo. Dá uma ordem aí e a doença tem que obedecer lá. É muita confiança, irmão. Vocês creem que numa palavra como essa, sai aqui uma palavra e alguém embaixo é curado? Tem poder. A palavra de Deus tem poder. Quando ela encontra no coração o eco da fé. Tem fé no seu coração? Tem poder na palavra de Deus. É isso, irmãos. Fala daí mesmo. O senhor falou assim, nunca vi uma fé igual a essa, nem em Israel. Você viu a analogia que ele está fazendo, né? Você tem fé aqui na palavra de Deus? Fala daí mesmo. Fala daí mesmo que o Senhor ele vai até aí e vai fazer o milagre. A CCB, gente, eles têm esse problema gravíssimo, que eles confundem pregação dos anciões com a palavra de Deus. Eles confundem. Eles acreditam que Jesus falando e Deus falando lá em Gênesis, haja luz, haja os luminares, eles acreditam que é a mesma coisa que o ancião falando. Isso é o absurdo e o ápice da ignorância dos CCBanos que acreditam nisso. E calma aí, fique em paz.
Eu também já acreditei nisso daí. Agora, veja novamente, e eu vou pausar, presta atenção. Eu sei que o senhor quer saber uma coisa? Daí mesmo. Dá uma ordem aí e a doença tem que obedecer lá. Ele está agora fazendo um comentário, né, da passagem bíblica do centurião. Senhor, não precisa ir até minha casa. Daí mesmo onde o senhor está, o senhor dá ordem. E o meu servo será curado. Ele está lembrando essa passagem bíblica e agora ele vai comparar com a pregação que está saindo ali agora da boca dele. Muita confiança, irmão. É muita confiança, né, irmão? É muita confiança, né? A pessoa tá falando, ó, dá uma ordem aí que vai, o meu servo cura lá. É muita confiança, né? Olha, presta atenção. Vocês creem que numa palavra como essa, sai aqui uma palavra e... Ó, vocês creem que uma palavra como essa, sai daqui uma palavra? Olha a comparação absurda. Sai daqui uma palavra. E é por isso que tem tanta gente com problemas de saúde na congregação cristã no Brasil, porque acredita nessa falácia mentirosa de que é o próprio Deus falando ali na boca deles. Olha aí. Alguém embaixo é curado? Ó, vocês acreditam, irmão, que sai daqui uma palavra e alguém aí embaixo é curado? Ele tá fazendo uma analogia. Alguém aqui embaixo que é alguém que está aí ouvindo essa pregação. Você que está sentado aí agora, ouvindo eu falar aqui. Segue mais. Ouça aqui, ó. Tem poder. A palavra de Deus tem poder. Quando ela encontra no coração o eco da fé. Tem fé no seu coração? Tem poder na palavra de Deus. Olha lá. A palavra de Deus tem poder, tem poder. Tem fé no seu coração? Então aqui tem palavra de Deus, né? Ou seja, tentando criar a falsa ideia de que a palavra que ele está dizendo, a pregação dele tem poder. Gente, eles fazem analogia com Jesus, na verdade, é para dar peso ao que eles estão dizendo. Ele tá usando Jesus e usando essa passagem bíblica para poder incutir na cabeça do CCBano que o que ele prega ali não é ele, é o próprio Deus, que a palavra que sai da boca do ancião da CCB tem poder. Detalhe, são homens hereges que enganam as pessoas com um falso discurso de um evangelho totalmente distorcido. E ele atribui a isso peso de palavra de Deus. Isso é uma das maiores enganações que um homem pode fazer na terra. Presta atenção, tem mais. É isso, irmãos. Fala daí mesmo. Se eu fosse, nunca vi uma fé igual a essa, nem em Israel. E aí ele fala isso, nunca vi uma fé igual a essa, nem mesmo em Israel, porque ele está realmente incitando as pessoas a acreditarem no que ele está dizendo. E agora, por último, nós vamos ver aqui, né? Ele falando do crítico, né? Aqueles que combatem a CCB e combatem as heresias, né? Ou seja, eles não têm coragem de falar isso abertamente. Alguns têm, que a gente até pegou aí alguns áudios e colocou aqui dizendo que Deus ia pegar os críticos. Isso já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Promessas de que em poucos dias Deus ia tirar o crítico e até agora a gente está aqui, graças a Deus. Porque são rogadores de praga. Deus não está dando nada para esses homens falar, absolutamente nada. Eles estão apenas fazendo barulho, porque é tudo que o diabo consegue fazer, barulho, para tentar assustar aqueles que não têm fé. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. A Arca de Noé, até o irmão me contou que foi lá de uma época perfeita lá em Kentucky, nos Estados Unidos. A Arca, você colocou lá toda a sorte de animal. Ele está falando da Arca, porque ele vai fazer comparação com a CCB. Olha aí. Mais bicho que gente. Deus escolheu colocar mais bicho do que homem. Colocou só 8 homens, o resto foi tudo bicho. Sabe por quê? Homens contaminados ao extremo, tomados de uma lepra que não queriam ser curados. Mas ele colocou 8 na arca. Dos 8, não pereceu nenhum. Você está nessa arca aqui, nessa arca você não perece. Você está nessa arca aqui você não perece. Vale lembrar que esse homem critica todas as outras igrejas. Só a CCB é a igreja correta e verdadeira, onde estão os santos de Deus. Ouça aí. Tá achando que tá agitando o barco? A obra de Deus tá passando por um vendaval. A obra de Deus tá passando por um vendaval. O que é esse vendaval, gente? Todo mundo sabe que a maior preocupação da CCB hoje é a crítica. Eles já se movimentaram de tudo quanto é jeito, né? Escritorinho lá de 2 camaradas tentando derrubar o canal dos críticos e não tiveram êxito, processaram, denunciaram no Ministério Público, não conseguiram. Agora, tudo que sobrou para eles é falar da tribuna. Então fica notório e nítido que isso aqui é uma referência ao crítico.
Presta atenção. No barco. A obra de Deus está passando por um vendaval. Ah, calma lá. Tem um senhor nela, pode ficar tranquilo. Aqui não vai afundar não. Aqui tem um senhor, no nosso amigo, o Fernando. O senhor está no comando. O mar está agitado. Está agitado. O vento sopra forte. Mas o senhor está dentro do barco. E quando ele quer, o vento para de soprar e o mar para de agitar. E de tempo em tempo tem vento que ele manda parar. E tem onda que ele manda quietar. De tempo em tempo levanta outra onda e ele fala para. E tem onda que vai parar ainda esse ano. Pode guardar isso aqui nessa profecia. Tem onda que esse ano ela não vai levantar mais. Esse ano tem onda que vai aquietar para não se levantar mais. Tem outras. Mas tem onda que está levantando muito forte e vai aquietar. E vai serenar. Porque o Senhor está no comando desse barco. Eles tinham a quem recorrer. Olha aí, né? Tem onda que Deus vai quietar e nunca mais vai se levantar, né? Nunca mais. Bom, vamos aguardar agora para ver essa profecia, porque se não cumprir, rapaz, pode ter certeza que nós vamos guardar essa passagem aqui, né? E a gente pode falar com propriedade. Rogação de praga contra mim, gente, nesse canal aqui, e tem as dúzias aqui, de montão, gente que fizeram vídeo, não é só comentário, gente que falou, em um mês Deus vai tratar com o Josafá e vai calar ele. Nada aconteceu. Teve um outro que fez um vídeo, falou, em um ano o Josafá para e ele vai voltar. Nada. Vários outros em comentários escrevendo que Deus ia pesar a mão, de que Deus ia me tirar da terra. Nada. Na época da pandemia, então, foi o que mais falaram. Muita praga. Gente dizendo que Deus tinha mostrado que a pandemia tinha me pegado e nada. Porque esse povo são fanáticos, religiosos, e eles proferem esses absurdos porque aprenderam da tribuna, igual este homem está fazendo agora. Eles aprenderam essas coisas na tribuna. Como soltar falsas profecias. Porque Deus não está preocupado em matar ninguém. Deus não está preocupado em tirar a vida de absolutamente ninguém. Até porque os anjos disseram para o Senhor, Senhor, quer que a gente arranque o joio? Né? Ele falou, não põe a mão. É naquele dia que haverá separação. É naquele dia. Portanto, agora, irmão, é o tempo de Deus que Deus está dando para todos se arrependerem. Ele não vai colocar sua mão, porque tem um dia em específico onde ele vai exercer justiça e vai cobrar de cada um o bem e o mal que tenham feito. Ok? Então isso aqui não passa de bravatas. Bravatas para tentar agradar a ala CCBano, porque eles precisam rogar essa praga para duas coisas. Primeiro, para consolar o CCBano. O CCBano vai achar que Deus está no comando e então, graças a Deus, uma hora vai acabar isso e aí dá mais ânimo para o CCBano. Ou seja, dizendo que Deus vai pegar o crítico e vai mandar o crítico para com Xinxinha. E ao mesmo tempo, ele está alimentando o medo que o CCBano tem da tribuna, né, desses rogadores de praga. Ou seja, deixando o CCBano quietinho no seu lugar, não sai daqui não, fica quieto aí, porque aqueles lá que você está de olho, olhando neles lá, Deus vai, ainda até o final do ano, vai mandar eles parar e tem uns que vai parar em definitivo. Que significa aqui uma analogia. O que é parar em definitivo? Muito provavelmente está rogando praga de morte, né? Está rogando praga de morte. E é tudo isso que esses homens têm para fazer. Não tem argumento, não consegue rebater as críticas, já tentaram de formas injustas pela justiça, né, com denúncias caluniosas, não conseguiram e aí apelam para essa rogação de praga. É lamentável, mas é isso aí que é a Congregação Cristã no Brasil. Mas no meio dessa rogação de praga toda, tem essa parte que é realmente bastante hilário, né? CCBano é a Branca de Neve, né? É a Branca de Neve. Os anciãos provavelmente devem ser os 7 anões, né? Já de barbinha branca, barba branca, eles não podem ter barba branca, né? Já são tudo anciões. Essa é a CCB. Quando não está proferindo esses absurdos, estão proferindo impropérios, atacando as pessoas, rogando praga, eles estão fazendo todo tipo de lambança, só não conseguem pregar o evangelho, porque para isso eles vão ter que se arrepender de tudo que fizeram de errado. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.